Daniel 5, 13 e 14, né? É muito interessante aqui que fala assim. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Uau, né? Isso aí é um referencial tremendo. Não é, rapaz? Eu ouvi falar de você, ó, tremendo. Quando Daniel falava, todos escutavam. Por quê? Eu te faço a pergunta, por quê? As pessoas escutavam Daniel pelas seguintes razões, não é? Então nós vamos saber, antes, né, da gente entrar nas razões, nós vamos saber do pastor Rogerinho aqui por quê. Ô Guerra, é muito interessante quando nós olhamos esse texto. Daniel foi chamado à presença do rei. Em outros momentos, Daniel se apresenta, mas nesse caso específico, ele está falando para um rei, e aí, no caso, o filho de Nabucodonosor, né, que herdou o trono depois que o pai foi, né, levado, isto é, morreu, e ele, mesmo convivendo dentro do palácio, ele não tinha um relacionamento muito íntimo com Daniel. Com certeza. E por que que a gente entende isso? Daniel era uma figura extremamente importante e continuou importante dentro do reino. Mas Daniel não tinha o interesse de trazer holofote para cima de si. Sim. Essa é uma das características que nós vamos ver dentro desse perfil de Daniel e que é uma das coisas interessantes que fazem com que ele seja ouvido. Então, um dos porquês é esse. Ele não colocava o holofote em cima dele mesmo. Mas aí, o rei, muito angustiado por causa de uma situação que precisava realmente de uma interpretação, aí a mãe do rei vem e chega à presença do rei e fala a respeito de Daniel. E ele, quando fala, ouvi falar de você, aí então ele está ouvindo falar, e não é de qualquer pessoa, ele está ouvindo falar de Daniel pela mãe dele, né? E ele, com certeza, tinha ouvido falar sim de Daniel em outros momentos, porque ele sempre viveu na corte. Daniel sempre viveu na corte, sempre serviu ao pai dele, como o texto diz isso de uma maneira muito clara, mas ele não dava atenção a Daniel. Por quê? Daniel era um homem diferente. Ele estava fazendo ali um banquete para todo mundo que estava próximo dele. Daniel não estava nesse banquete. De novo, Daniel assumindo uma posição de não se contaminar com as iguarias do rei. Não é? E isso eu acho tremendo e é uma das coisas que, quando a gente olha para a figura desse homem de Daniel, ele poderia estar ali, teria todo o direito de estar, mas não estava, não compactuou com aquilo que ele era abominação diante de Deus. E aí nós vamos saber por que as pessoas ouviam Daniel. Um dos coisas aqui, dos porquê, né, nós temos relacionamentos. Não é? Como diz o pastor Rogério, vou colocar a placa aqui, né? Rela. Não é? Então nós temos aqui, as pessoas nos ouvem em razão de quem nós conhecemos. Ele conhecia a Deus. Tremendo. É bem profundo. É bem profundo. É forte. E é muito interessante que eles ouviam Daniel porque Daniel conhecia a Deus, e Daniel só foi introduzido na presença do rei porque a mãe do rei conhecia Daniel. Sim. Então, essa questão dos relacionamentos é muito, muito interessante. É aquele negócio. Quando você chega com um cartão de alguém e fala, fulano me enviou, né? Aquele QI, do que indica. Isso realmente só isso aí já abre as portas. E nesse caso, quem indicou
a rainha mãe. E ela indicou por quê? Porque sabia que em Daniel havia o Espírito dos deuses dos céus. Amém. Então, do Deus Santo, como ela diz. É. Então, isso é extremamente importante. O nível de relacionamento que eu tenho. E aí, gente, tem uma outra verdade por trás disso, né? Se eu só ando com pessoas tolas, eu não serei ouvido. Por quê? Eu vou falar como os tolos falam. Olha que isso é forte. Aonde eu estou tirando isso? É forte. Isso aí é forte. Salmo 1, Verdade. verso 1. Isso mesmo. Não é? É um bom indicativo. Verdade. Não é? Então, se eu me relaciono, e graças a Deus eu me relaciono com pessoas sábias, estou entre dois, não é? Obrigado pela parte que me toca. Obrigado pela parte que me toca. Então, as pessoas vão ouvir por causa de quem você se relaciona com elas. Nesse caso, Daniel se relacionava com Deus, mas não somente com Deus. Ele se relacionava com pessoas que não se contaminavam, e a gente vê isso desde o capítulo 1 de Daniel, porque essa foi a decisão que ele tomou. Eu acho essa segunda colocação aqui muito interessante, que é a questão do sacrifício. As pessoas nos escutam por causa do que fazemos. Isso também é muito importante. É aquela questão, né? Contra fatos, não há argumentos. Não há argumentos. Entendeu? Isso aí isso é profundo, né? Não é? É bem profundo essa questão, porque aquilo que você faz... Aí vem a questão do exemplo, né? Mas fulano, ele atua dessa forma. Não é? É quando a sua atitude fala mais alto do que as suas palavras. Isso, com certeza. Não é? E aí a situação ela é forte. Aí é forte. Isso é forte. Esse é, né? Porque o seu testemunho fala muito mais alto. E muitas vezes fala assim, eu tenho observado fulano e vou indicar ele pelas atitudes. Sim. Talvez a pessoa nem conversou com a outra, nem teve nada, mas só de observar a outra, ela já é potencial para aquilo. Olha só, nós temos aqui algumas participações. É a Rosemary de Nova Friburgo. Por favor, peço oração. Orem pela minha filha, ela está desviada e o mundo tem oferecido muitas coisas para ela. Nós vamos orar aqui, sim, em nome de Jesus, para que ela possa ser tocada pelo Senhor e ela possa voltar, e se reconciliar com o Senhor, voltando para os caminhos do Senhor. Boa tarde, meu nome, sua abreviatura aqui, é da cidade de Congonhas. Sou uma mulher de 37 anos e um rapaz de 24. Os dois são cristãos. Como seria? Estou muito confusa e não sei como lidar com a situação. Mesmo tendo uma história anterior parecida, eu devo sair fora disso? Com Deus a todos aí no programa. E como seria também, ele é um cristão, são cristãos de igrejas diferentes. Eu não entendi muito porque assim, eu acho assim, ela está falando de alguém, assim, uma mulher de 37 anos e um rapaz de 24. Que estão tendo um relacionamento. Mas eu acho que aqui tem a ver com a própria pessoa falando, pelo que eu vi aqui, né? Então, como que seria essa situação? Que é ela que está falando, depois dá a entender que é uma outra pessoa. Então, ela tem 37, é um rapaz mais novo, mais jovem. Ambos são cristãos, mas são de igrejas diferentes. E aí ela diz, olha, como lidar com essa situação, mesmo tendo uma história anterior parecida. Então, como já sendo reincidente. Eu acho que aí o que mais é relevante é a questão desse histórico anterior. Né? Que história é essa e como essa história, ela aparentemente acabou. Né? Eu acho que isso conta. Como diz o nosso pastor, é como as coisas terminam é que se conta. Né? Então, isso é uma situação que realmente precisa ser avaliada. Com relação à diferença de idade, hoje nós temos uma visão bem mais liberal a respeito disso, até mesmo porque
os casamentos eles estão sendo feitos com uma diferença ou com pessoas mais velhas. Nós temos níveis diferentes de amadurecimento. Então, muitas vezes um amadurece emocionalmente mais cedo e bem mais cedo do que o outro. E é isso que nós precisamos trazer, né, dentro do contexto. A pessoa pode ter 24 anos, mas se ela é uma pessoa realmente madura e age com maturidade, né, isso não vai impedir um relacionamento com essa diferença de 13 anos. Então, esse é um outro contexto que eu acho que não seria o relevante. Mas o relevante seria a história anterior. Agora, olhando para o futuro, se os dois têm a mesma fé, mas estão congregando em lugares diferentes, isso é uma coisa que pode afetar o relacionamento no futuro. E uma das questões que vão indicar uma maturidade e um comprometimento um com o outro é a concordância em estarem os dois na mesma missão. Isto é, servindo a Deus e plantados no mesmo lugar para juntos frutificar. Então esse é um bom sinal de maturidade que você pode experimentar. Exatamente. Já nós temos aqui a questão do caráter. Por causa da nossa integridade, Daniel permaneceu irrepreensível e digno de confiança. Não é? Então ele manteve, é que o pastor Rogerinho falou que mesmo depois que o rei morreu, ele ainda manteve o nível de integridade que ele tinha, ao ponto da mãe do filho do rei, que era rei agora naquele momento, recomendar Daniel. Então ele não mudou o estilo dele e nem a forma dele proceder. Então o caráter dele continuou o mesmo. Não é? Muitas vezes as pessoas mudam conforme as coisas vão acontecendo e muda para pior, né? Daniel manteve o nível que ele tinha de caráter de servo, equilibrado, tranquilo, não é? E caminhou ali, foi feliz com isso. E essa integridade talvez seja exatamente o ponto marcante de Daniel não estar nesse banquete. Sim, Daniel também, serviu ao pai dele. Mas quando o filho vem e assume, a gente pode entender pelo comportamento do filho e como as coisas terminam, como o filho foi conduzindo o próprio reino e a própria vida no reino. E isso fez com que Daniel se distanciasse dessa evidência na vida pública. Talvez por não concordar, ou talvez até mesmo por não ser requisitado por ter uma vida íntegra e manter o caráter que ele sempre manteve. Então, por que isso? Nesse banquete, há um contexto muito interessante, porque Nabucodonosor levou as coisas que eram consagradas ao Senhor para o tesouro do rei em Babilônia. Esse filho do rei, que agora estava no trono, ele manda pegar as coisas consagradas a Deus e traz para o seu banquete. E nesse banquete tinha todo tipo de pessoa. Então eram as mulheres, as concubinas e o resto a gente já pode imaginar, né? Então... O resto era resto. Mas Daniel estava fora, isto é, ele manteve-se íntegro. E aí quando ele chega para falar aquilo que precisava falar, aí todo mundo tinha que realmente calar a boca, porque ele não se contaminou. A integridade dele era evidente. Amém. E ele, por isso, manteve o nível de autoridade que teve. Ok. Bom dia, eu sou presbítero do Ministério Batista em Volta Redonda. Parabéns pelo programa, o horário do almoço sendo edificado. Deus abençoe. Obrigado, querido. Obrigado pelo carinho, viu? E a gente poder ser usado pelo Senhor também. Boa tarde, gostaria de pedir oração pela minha vida. Estou iniciando a minha vida em Cristo e pelo meu marido que está preso. Acredito que esta foi a forma que Deus encontrou para que ele encontre a Jesus, né? Ore pelo nosso casamento que precisa de restauração. Meu nome é Isabela e dele é Patrick. Ok, Isabela, nós vamos orar sim aqui no final do programa, que verdadeiramente
Deus usa as mais variadas formas, né, para poder alcançar o nosso coração. Não é? E a gente tem tido tantos testemunhos, nós conhecemos tantos e tantos testemunhos, né, de pessoas que tiveram um encontro com o Senhor, seja nos corredores de um presídio, né? A Igreja da Lagoinha tem um ministério tão lindo nessa área, né, de visitação, de ajuda, de apoio, não somente aquele que está preso, mas também as famílias dos presos. E glória a Deus por isso, né? A gente sabe que não deveria ser assim, talvez essa forma, mas infelizmente Deus usa essas situações, graças a Deus por isso, para alcançar o coração e o nosso coração, né? Olá, bom dia, paz, peço oração pela minha vida espiritual, sou casada, somos cristãos, meu esposo é uma bênção, eu preciso ser curada do meu passado, fui abusado pelo meu pai, tive vários relacionamentos no pecado, fico triste porque nunca consigo terminar nada que começo, comecei a estudar e parei, tudo que faço fica pela metade, isso me frustra muito, é verdade, eu preciso de oração. Minha irmã, você precisa de oração e você precisa de ministração. Eu estou vendo aqui o DDD 37, né? Não é longe aqui de Belo Horizonte. Então, nós queremos assim nos colocar à disposição para poder te ajudar, né? Você poder entrar em contato com o Ministério. Vou pedir aqui para a nossa produção colocar aqui os nossos telefones, o nosso e-mail, para você enviar um e-mail, não é? Para você agendar um atendimento, uma administração aqui em Belo Horizonte. Então você pode vir já agendado, talvez se você tiver algum conhecido, algum parente que mora em Belo Horizonte, onde você possa ficar aqui uns 2 ou 3 dias e você passar por ministrações. Então, na realidade, além de oração, você precisa ser ministrado para poder ser curado do seu passado e também, né, entendemos o que levou você a viver dessa forma, no sentido de começar muita coisa e não terminar quase nada, né? E a gente sabe que isso está relacionado com feridas, você já falou aqui a respeito, né, de abuso que aconteceu com você, mas graças a Deus nós temos, sabe, Jesus Cristo, que é o amado das nossas almas, e através do seu sangue e através do seu ato sacrificial na cruz do Calvário, hoje nós podemos, sabe, nos apropriar dessa vitória na cruz, né, a vitória sobre o pecado e principalmente o perdão, né, que nos dá essa escolha. Perdão é sobrenatural, mas como Jesus venceu, não é? Ou seja, e perdoou aqueles que foram os seus algozes, nós também podemos seguir o seu exemplo e perdoar todos aqueles que foram usados para nos ferir, para nos machucar, não é? E principalmente gerar dentro de nós, sabe, essa ira, esse sentimento de indignação, né? Esse sentimento de revolta, de vingança, mas quando nós olhamos para Jesus, nós podemos nos apropriar dessa verdade e liberar todos aqueles que estão muitas vezes ainda amarrados em nós, atados em nós em função, né, das feridas e das marcas, tá bom? Faça isso, entre em contato com o Ministério, tenho certeza que o Ministério pode ser uma excelente ferramenta para você ser restaurado e transformado em nome de Jesus. Olha, nós temos aqui 2 situações, ligação e discernimento. Na ligação, nós nos identificamos com suas necessidades. O discernimento, as pessoas nos escutam devido ao que sabemos. Então, nós temos 2 situações aqui, identificação e a questão das pessoas escutar aquilo que a gente sabe. Essa ligação, Guerra, ela é muito interessante porque quando nós paramos para falar com alguém e nós criamos uma harmonia com essa pessoa, não é? Nós seremos, com certeza, ouvidos de uma maneira mais fácil. O que é isso? É quando eu sinto o que a pessoa sente, quando esse sentimento de compaixão, eu permito ter esse sentimento de compaixão, eu crio uma empatia e eu crio realmente uma harmonia com a outra pessoa.
Então, isso é como se abrisse as portas para a comunicação. Sim. Então, quando você cria essa empatia, essa porta de comunicação, ela é estabelecida por essa ligação que é estabelecida entre você e a pessoa. Então, se há uma ligação entre eu e uma outra pessoa, aquela pessoa ela vai me ouvir com mais facilidade. Então, esse é um ponto. A outra questão é a questão muito importante, que é o discernimento. Então, ela vai ouvir porque sabe que eu sei alguma coisa a respeito daquilo. Com certeza. Porque senão fica aquele negócio, né? Eu vou ouvir, mas não vai acrescentar nada. Então, quando eu tenho discernimento da situação, me compadeço com a situação, crio uma harmonia, eu posso com certeza trazer uma palavra diretiva ou uma palavra mais esclarecedora, ainda que não seja, né, um conselho ou algo que vai nortear de maneira clara, mas vai ajudar a pessoa a entender e a discernir a situação que ela está vivendo. Então, isso é muito importante. E uma das coisas que vai gerar isso, Guerra, é que antes de falar, muitas vezes nós precisamos ouvir. Com certeza. Isso aí não é? Costuma ser dificuldade. Então, eu vou me compadecer de uma situação e falar com discernimento a respeito de uma situação que eu precisei parar e ouvir a respeito dela. Então, esse ouvir, ele traz recursos para o discernimento e estabelece essa ligação, gerando essa empatia e essa harmonia. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.